Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós iremos aprender sobre as capitanias hereditárias. O que é isso, tia? Já já eu vou explicar. Então, capitanias hereditárias foram lotes que a coroa portuguesa resolveu dividir, porque a coroa portuguesa ela não tinha condições de dominar todo o território brasileiro. Aquela nova terra era uma novidade para ela. Então, o que ela resolveu fazer? Como ela não tinha condições financeiras também, e aquela terra estava sendo invadida por outros países que queria também tomar posse, então ela dividiu o Brasil em pequenos lotes. E esses lotes foi um sistema administrativo que foi implementado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534, devido a ela não ter essa condição financeira de dominar, de comandar todo o território brasileiro. Então, o Brasil foi dividido em 15 faixas ou lotes de terra e era concedida apenas a pessoas de confiança do rei. Eram militares, fidalgos, pessoas que trabalhavam no administrativo. Então, era esse tipo de pessoas, somente pessoas importantes. Ou seja, essa terra, esses pedaços de terra não era dado a pessoas mais pobres. Então, essas pessoas ficariam com a terra para explorar e tudo aquilo que ele gastasse, ele era por conta dele mesmo, e tudo que ele lucrasse com a exploração dessa terra era dado uma parte para Portugal. Era como se Portugal tivesse alugando pedaços de terra para essas pessoas. Por que esse nome hereditário? Porque se por um acaso o pai tivesse ali cuidando daquele lote, ele falecesse, o filho poderia automaticamente tomar o seu lugar. Por isso que era capitanias ou lotes hereditários. Deu certo? Uns não se interessaram, então por isso que essas capitanias não deram muito certo. Então uns não se interessaram. Quando pegou aquele pedaço de terra, não se interessou muito, então largou para lá. Outros, o recurso era pouco, não tinha muito recurso, então também não deu certo. Outros tiveram muito ataque de indígenas, de franceses, não conseguiram também. Então, as únicas capitanias que realmente prosperou foi a capitania de São Vicente. Por quê? Porque ela mexia com a cana-de-açúcar e com a criação de gado, que na época a cana-de-açúcar era uma produção que realmente se colocasse no local certo, no clima certo, na região certa, ela dava muito lucro. E a de Pernambuco, por quê? Porque a região era boa para essa plantação de cana-de-açúcar. Então, foram os únicos lotes de terra que foi distribuído que deu certo. Foi a de São Vicente, a de Pernambuco. Por quê? Porque a de São Vicente tinha cana-de-açúcar, tinha criação de gado, e a de Pernambuco, a região era muito fértil, então a cana-de-açúcar produzia muito, por isso que deu certo. A outras sofreram por falta de recurso, como eu já havia falado, pela falta de recurso, pelo ataque de indígena, de franceses, por isso não deu certo. Então, somente quem lucrou na realidade com essas capitanias hereditárias, ou seja, com esse sistema administrativo implementado por Portugal, foi o próprio Portugal. Por quê? Tudo que era produzido era dividido o lucro com Portugal. Ou seja, quem mais lucrou com tudo isso foi o próprio Portugal, certo? A atividade está lá na plataforma, está
as páginas do livro para vocês fazerem. Beijo, até a próxima.